dia a todos. Muito obrigado, Celcinho, pelo convite. Foi uma alegria que eu recebi esse convite para falar um pouquinho sobre o desempenho reprodutivo, principalmente de fêmeas Cenepol. Eu sou o Manuel de Ávila Fernandes, sou médico veterinário, formado aqui na UFO em 96. Depois de 96, eu comecei o mestrado em São Carlos, em genética. Terminei o mestrado em 99. Em 99, eu montei o laboratório na fazenda de coleta de embriões de terra, a Vale do Embrião. E hoje eu sou membro do CDT, também do Cenepol. Então, desde 1999, a Vale do Embrião trabalha com serviço de hospedagem de doadoras, diagnóstico e sincronização de receptoras, coleta convencional de embriões, inseminação artificial, e a própria transferência de embriões e congelamento de embriões de TE. Né? Em 2006, construímos o laboratório de fecundação in vitro na fazenda, onde agregamos os trabalhos de aspiração folicular, produção in vitro de embriões, e vitrificação, congelamento também. Né? E agora, esse ano, 2022, nós transportamos o laboratório aqui para Uberlândia, a sede agora é em Uberlândia, e estamos atuando agora em cursos de reprodução bovina também. Bom, a participação do Cenepol, juntamente com a Vale do Embrião, aqui no Brasil. Em 2000, teve a importação das primeiras fêmeas Cenepol, pelo Sr. João Arantes, a JJ, Nova Vita, lá em Rondônia, ele importou essas fêmeas dos Estados Unidos, onde o Júlio, nosso sócio também, que faz parte da equipe Vale do Embrião, participou da parte de aspiração dessas doadoras e produção desses embriões, lá junto com a Vitrogen na época. Né? Em 2001, teve a importação de 700 embriões dos Estados Unidos, o Júnior Fernandes, juntamente com mais 2 criatórios, importaram 700 embriões dos Estados Unidos, e nós, da Vale do Embrião, tivemos uma grata satisfação de participar desse congelamento também. Em 2002, teve a criação da associação em Jabuticabal. Em 2004, essa associação passou para Uberlândia, a sede veio para Uberlândia. Em 2004, também a Vale do Embrião recebeu as primeiras 3 doadoras Cenepol como hospedagem. Arena 44, Arena 18... e a Arena 217, do seu Ricardo Carneiro, da Soledade Cenepol. E, na época, a gente já tinha recebido várias doadoras, de 99 até 2004, já recebemos Blonde da Quitene, Limousin, Cimental, Nelore, Gir, e, às vezes, no calor do dia, você via lá doadoras Nelore, debaixo da sombra, e olhava aquelas 3 doadoras pastejando, andando no sol, tipo 2 horas da tarde. Você, esse bicho é diferente, é rústico mesmo, é um amodismo como outras raças apareceu por aqui, não. É diferente. Em 2006, nós construímos o laboratório de fecundação in vitro, principalmente pela alta demanda de produção de embriões de Cenepol. Em 2008, teve o primeiro sumário da raça. Em 2012, teve a implantação do sistema eletrônico, com o DNA para poder fazer o RGN dos bezerros. Né? E, até então, nós estamos continuando trabalhando com o Cenepol, firme aí no desenvolvimento da raça. Eu vou falar um pouco sobre as técnicas e biotécnicas para poder fazer a reprodução desses bovinos Cenepol. Temos lá a monta natural, a inseminação artificial, avaliação de receptoras para receber os embriões do Cenepol, a coleta convencional de embriões para ter esses embriões convencional, né? A fertilização in vitro, propriamente dita, e a transferência de embriões, desses embriões de fertilização in vitro de coleta convencional. E depois, por último, outra técnica que pode ser utilizada no Cenepol é a clonagem. Bom, quais são as condições ideais para ter um resultado satisfatório em reprodução nos bovinos? Né? O mundo hoje está se reconfigurando, está se transformando.
Nós estamos vivendo, nós passamos até o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo do minério, e hoje acho que nós estamos vivendo o ciclo do talento, que só vai conseguir sobreviver quem tiver talento para poder continuar na atividade. Talento, como a dona Rúbia, em termos de qualidade, de manejo, de vacinações, de bem-estar animal, qualidade no saber comprar, no saber vender, no saber negociar, no saber treinar as pessoas. Então, nós vivemos no tempo do talento. Então, nós estamos até saindo do capitalismo, nós estamos vivendo o talentismo. Então, nós temos que ter talento em tudo que se faça. Sanidade, com vacinas, exames em dias. Aí você tem que ter talento para fazer essa vacinação com competência, com qualidade. Porque não adianta nada, eu comprei a vacina, está tudo certo, entrega na mão do funcionário, mas você não teve o talento de treinar esse funcionário para fazer essa vacina. Ou você não fez o exame ideal com um laboratório idôneo, digamos assim. Então, você tem que ter talento para ter uma nutrição e uma avaliação das categorias animais importantes para ter um resultado satisfatório. Eu falo em talento no sentido de não ter só ter o melhor em termos de peso para desmama, porque, normalmente, as pessoas que têm um bezerro mais pesado não necessariamente é mais eficiente economicamente. Então, você tem que ter talento para poder ser autossuficiente em termos de nutrição e avaliação das categorias animais. É interessante você separar essas fêmeas em novilhas, vacas primíparas, vacas multíparas e vacas solteiras. E sempre esses animais estando ganhando peso. A gente separa, em termos de score corporal para avaliação, em 5 estágios. O mais magro, que é o 1, e o mais gordo, que é o 5. Então, sempre trabalhar com animais ganhando peso, e na hora certa, né? Eu falo em estação de monta. Aqui uma estação bem definida aqui na região é de outubro a janeiro, depende da localidade, né? Mas aqui na região é de outubro a janeiro. Eu costumo dizer que, se você fizer uma estação de monta bem definida, tudo conspira a favor, porque o bezerro, se você fizer essa estação de monta de outubro a janeiro, o bezerro vai nascer de julho, agosto, setembro, outubro. São meses secos aqui na região, né? Então, esse bezerro vai ter menos problema de pele, menos problema de umbigo, a receptora ou a mãe vai ter menos leite, vai ter menos problema de diarreia nesse bezerro. E passa uns 2 meses, a hora que ele começa a ter uma demanda maior de leite, já tem as chuvas, já tem a qualidade das pastagens que começa a melhorar, e ela já entra em reprodução também. Então, tudo conspira a favor, né? Então, primeiro nós vamos começar a trabalhar com novilhas. Aqui é um sistema de avaliação, o ETR, que é o score do trato reprodutivo dessa fêmea. A gente classifica de 1 a 5 também. Esse extrato do trato reprodutivo, o 1 é o imaturo, que ainda não tem tônus uterino, tem ausência de folículo. O 2 já tem um pouquinho de folículo, um pouquinho de tônus uterino. O folículo está com 8 milímetros. E daí vai aumentando até o número 5, onde já tem um folículo de 10 milímetros e a presença do corpo lúteo, né? Então, aqui temos o resultado de ATF que o Rodrigo gentilmente nos passou, o Rodrigo da RS, onde ele teve um resultado de fêmeas que, entre 1 e 2 no ETR, 15% de prenhez. 2 e 3, 25% de prenhez. 3 e 4, 40% de prenhez. E 4 e 5, 60% de prenhez. Então, isso a gente mostra que nem tudo é bica corrida. Tem que ter uma avaliação para ter um resultado satisfatório. Porque senão a pessoa fala, eu sincronizei
as fêmeas Cenepol, o Cenepol teve um resultado muito ruim de prenhez, mas, na verdade, ele não teve uma avaliação pré-estabelecida para ter esse resultado satisfatório que ele queria, né? Às vezes, ele fez novilhas que estavam com esse estágio 1 e 2, que teve 15% de prenhez. Ao passo que ele tivesse uma avaliação inicial e fizesse essa inseminação nessas 4 e 5, principalmente, teria lá 60% de prenhez. E, juntamente com esses dados, tem o EPF, que é o extrato da população folicular, e faz a contagem de folículos dessas fêmeas, né? E a avaliação de vulva, que é classificada de 1 a 3, que é vulva pequena, média e grande, onde esse trabalho é realizado brilhantemente pelo Rodrigo, da RS, e hoje também o Matheus está trabalhando com essa avaliação de novilhas para classificação intra-rebanho, onde eles classificam durante 3 meses, assim, grupos contemporâneos de 90 dias de nascimento, né? Primíparas é um complicador em termos de resultado também, porque ela é tudo novo para ela. Ela teve um parto, primeiro parto, ela ainda está em crescimento, ela é submissa em termos de hierarquia dentro da fazenda. Então, é interessante você separar elas em categorias também. Categoria de novilhas, categoria de primíparas, categoria de multíparas e categoria de vacas solteiras, para você ter uma eficiência maior no resultado de prenhez e de ganho financeiro. Porque se você não trabalhar com ganho de peso nessas fêmeas, você não vai ter um resultado satisfatório em termos de inseminação. Mesmo que se você esteja na estação de monta, ela está lá apta a receber o sêmen, mas você está pecando na nutrição, está pecando no manejo em termos de separação por categoria. As multíparas. As multíparas, teoricamente, é a categoria mais fácil de trabalhar. É só respeitar o score corporal e o ganho de peso, né? É claro, tem que ter uma boa qualidade de sêmen, um bom inseminador, um bom manejo nutricional, um bom manejo de curral, um bom manejo sanitário, para ter esse resultado satisfatório. As vacas solteiras, na minha opinião, é a pior categoria para se trabalhar com IATF. Eu aconselho trabalhar principalmente com monta natural. Por quê? Por que ela está solteira? É porque ela deveria estar amamentando e prenha, e gestante, né? E ela está solteira, está gorda e está vazia, até nesse momento. Por que ela está vazia? Se ela esmamou o bezerro, ela já deveria estar gestante. Então, ela entra num ciclo vicioso. A grande maioria já tem um problema genético, porque ela já tem baixa fertilidade, ou ela não cuidou bem daquele bezerro, aquele bezerro morreu, ela não teve uma quantidade boa de leite para o bezerro. Então, ela, na minha opinião, é um complicador. E todo hormônio de reprodução, ele acumula na gordura. Aí ela entra num ciclo vicioso. Ela fica mais gorda porque ela está acumulando hormônio, e ela não emprenha porque ela está ficando gorda. Aí começa a ter problema de cisto folicular, e aí vai. Então, é interessante você acompanhar esse animal, principalmente em monta natural. A gente recebe muita doadora, principalmente de criatórios que têm uma doadora muito importante, e que não quer emprenhar a vaca, quer ficar aspirando, e não emprenha a vaca porque eu tenho que trabalhar o máximo possível desse animal e deixar ela vazia e vamos trabalhar. Aí eu falo, não, vamos emprenhar, vamos ter uma gestação nesse animal, porque a gestação é muito importante. Não, eu quero trabalhar assim, vamos ser dessa forma. Então, beleza. Aí vão trabalhando, passa 2 anos, a vaca vazia, aí já começa a entrar nesse problema de gordura, de cisto folicular crônico. Aí manda para a Vale do Embrião, hospedar essa doadora e resolver o problema dela de fertilidade e continua aspirando. Aí é interessante a gente sempre aspirar a cada 21 dias, porque ele sempre quis ter muito embrião, né? E fazer um acompanhamento menor dessa zona de crescimento de folículo
E sempre ter um touro de repasse, um touro de qualidade, para deixar com essas doadoras. A gente já resolveu o problema de muita doadora nesse sentido. Então, a coleta convencional, assim, saindo da inseminação, indo para a coleta convencional, onde a gente faz uma superovulação, aplica um hormônio superovulatório nessas fêmeas, ela tem que estar vazia, ou a gente já coletou fêmeas com 8 meses de idade, com superovulação, né? Onde faz a lavagem uterina e retira esses embriões já pré-formados. E nós obtivemos uma média de 6 embriões viáveis por coleta de TE, na média geral de todas as coletas. E o intervalo entre coletas, em torno de 40 dias, é um intervalo ideal. A aspiração folicular e a produção in vitro, propriamente dito, onde a gente faz, já fizemos em bezerras acima de 8 meses, já fizemos até um pouco mais jovens também, mas até eu não aconselho tanto, vacas vazias ou até mais ou menos uns 4 meses de gestação. Eu falo mais ou menos uns 4 meses de gestação, porque nós já chegamos a aspirar doadoras com 7 meses de gestação, e tem doadoras que com 3 meses de gestação já não se consegue aspirar mais. Porque o feto ele vai para a cavidade abdominal e traciona o ovário, a gente não tem acesso a esse ovário. E ali está a fertilização in vitro propriamente dita. A média de 6 embriões viáveis por aspiração também de todas as doadoras Cenepal que a gente aspirou. Então, aqui está um resumo do trabalho de fecundação in vitro e coleta convencional, onde ele tem a parte de aspiração, onde poderia ser a parte de coleta do embrião convencional, a procura do oócito ou procura do embrião, se fosse coleta convencional. Aqui a foto de alguns embriões já prontos, que estão prontos para ser envasados ou congelados. Ali tem uma transportadora de embriões já com os embriões a serem transferidos, a gente pode transportar, é um aquecedor, transporta para outras regiões, né? Ali uma foto de um diagnóstico de gestação, e ali o que a gente quer é um bezerro com qualidade já amamentando. A transferência de embriões. É interessante você ter uma boa avaliação das receptoras, condição física, uma boa fertilidade, uma boa habilidade materna. Eu costumo dizer, uma boa receptora é aquela que produz uma quantidade boa de leite para o bezerro e que tenha um parto fácil e que cuide bem desse bezerro e que não seja onerosa. Entendeu? Ela tem que ser uma receptora rústica e que produza uma quantidade boa de leite para esse bezerro, para ele desenvolver com qualidade. Assim, já é quase que redundante ficar falando de exame, mas tem que fazer exame para detecção de doenças, avaliação por ultrassonografia, avaliação do corpo lúteo. Aqui é a foto de vários corpos lúteos. Aquele primeiro, que é o A, em termos de irrigação, ele é o mais irrigado. É uma visão de um ultrassom no modo Doppler. Ele é um corpo lúteo mais irrigado, o B um pouco menos irrigado, o C e o D. O D já está entrando em luteólise. Então, que é a quebra do corpo lúteo, que já pode entrar em cio novamente. Então, isso pode ser feito até mesmo para um diagnóstico de gestação precoce. A clonagem é uma outra biotécnica, que eu só aconselho para ser feita em animais realmente geneticamente superior, com qualidade. E o grande trunfo da clonagem é pegar uma célula não diferenciada, você pegar uma célula diferenciada e transformá-la em célula não diferenciada. Você pega uma célula de um pedaço da orelha ou uma célula do pedaço da cauda e dar um choque elétrico nessa célula e reverter o processo de diferenciação para não diferenciação e formar um embrião. Esse foi o grande trunfo da ovelha Dolly na época, né? É outra biotécnica que pode ser feita. Mas com
com o melhoramento genético bem consistente no Cenepol, na minha opinião, os filhos têm que ser melhores que os pais. Então, a clonagem, para mim, é só se o animal for realmente muito superior e se a pessoa quiser fazer essa técnica. Mas, obrigatoriamente falando, os filhos têm que ser melhores que os pais. Então, aqui nós temos alguns fatores que interferem na taxa de concepção, que nós já falamos, que nós temos que ter talento para ter uma boa nutrição, com eficiência, oferecer uma quantidade de matéria seca mínima para suprir aquela categoria animal, um sal mineral de boa qualidade, a sanidade em dia, qualidade do sêmen é muito importante também, em termos de inseminação, em termos de inseminação para coleta de convencional, em termos de fecundação in vitro. Tem, como o senhor Itamar comentou hoje mais cedo, tem touros que não são interessantes na fertilização in vitro, que eles não conseguem converter bem na fertilização in vitro. É o técnico que vai realizar o trabalho, isso é importante também. Tem vários resultados diferentes de técnicos. O próprio manejo de curral, manejo de fazenda, que a dona Rubem também vai falar muito bem, com propriedade sobre isso. A genética, tem genética inferior para trabalhar com reprodução. Condição corporal, que eu já falei também. A estação do ano, com a estação de monta. E as categorias animais que seriam interessantes para separação. Então, o Cenepol tem alto desempenho nos machos em libido, uma boa heterose a pasto, excelente heterose a pasto, né? O início da vida reprodutiva precoce e acaba reduzindo a idade ao abate. Parâmetros genéticos para avaliação e reprodução. Nos machos, perímetro escrotal, idade ao primeiro parto, permanência da vaca no rebanho, intervalo entre partos e eficiência reprodutiva. Na minha opinião, em termos de fêmea, tem 3 parâmetros muito importantes a serem avaliados nas fêmeas Cenepol, que seria a habilidade materna, se ela conseguir parir bem o bezerro, ter o parto mais fácil, uma quantidade boa de leite para cuidar desse bezerro. Um outro parâmetro, que é o segundo, é a longevidade dessa fêmea na fazenda, que é muito importante também. E um terceiro parâmetro é o intervalo entre partos. Então, 3 parâmetros interessantes, importantes na avaliação de uma fêmea Cenepol. Falei um pouquinho mais rápido para poder dar uma acelerada, para poder agilizar as palestras e nosso curso do churrasco também mais tarde, né? E obrigado se alguém quiser fazer alguma pergunta. Celcinho. Bom dia. A minha pergunta seria na questão da concepção, da taxa de prenhez no IATF, vamos dizer assim. Sim. O horário ou o ambiente, porque tudo interfere, vamos dizer, na taxa de prenhez. O horário, muito calor, quente, isso interfere ou não na prenhez, vamos dizer assim? Se puder fazer a inseminação evitando os horários de maior intensidade de calor, seria interessante, sim. Vamos supor, se você tem disponibilidade de inseminar às 2 horas da tarde, que foi a hora que foi sincronizada a fêmea. Se você puder pular um pouquinho lá para as 4, 5 horas da tarde, até o próprio manejo de curral seria mais interessante para esse animal, mais conforto para esse animal. Quanto mais conforto tiver, melhor, mais eficiente. Porque a reprodução, ele é o pico da pirâmide. Se algum fator embaixo tá negativo, ele vai interferir no pico da pirâmide. Entendeu? As fêmeas Cenepol, a fêmea bovina, ela para ter reprodução, ela tem que ter tudo de bom. Vamos supor, se tem um problema, ela primeiro corta a reprodução, depois, se ela estiver amamentando, ela corta o leite, depois ela corta a gordura e ela vai até morrer. Entendeu? As únicas espécies que continuam a reprodução, mesmo com problemas adversos, são os roedores e os primatas.
Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Isso. Normalmente sim, mas aí se você conseguir otimizar, tipo assim, trabalhar um pouquinho mais cedo com uma categoria e inseminar mais cedo, falo em termos de ATF, se você colocar o protocolo de manhã, retirar o implante de manhã e aplicar os medicamentos de manhã, normalmente você tem que inseminar com 48 a 52 horas de intervalo. Então, se você está nesse intervalo, você adequa em termos de qualidade de ambiente térmico, digamos assim, mais cedo ou mais tarde.